Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. É um prazer recebê-lo e recebê-la aqui conosco. Eu sou o Thiago Quirino, vou conduzi-lo e conduzi-la nessa conversa de hoje. Como você deve estar se acostumando, todas as semanas nós trazemos pessoas, marcas ou histórias importantes que vão fazer a diferença na sua vida. Nós tínhamos um cuidado de sempre procurar algumas histórias especiais que podem parecer que não tem relação, mas no final você vai perceber que a história que você ouvirá hoje aqui, ela faz muita falta na sua vida. Então, preste atenção, por exemplo, neste detalhe. Hoje a gente vai falar sobre pneu. Aí você pode se perguntar, pneu não tem muito a ver com a minha vida, né? Mas sim, não só com a sua, mas com a vida de várias crianças, jovens e adolescentes que dependem do pneu para o seu próprio progresso. E assim, eu não estou falando de crianças crossfiteiras ou crianças que fazem exercício usando pneus. Vocês vão entender melhor sobre essa história nos próximos minutos. Então fica aí e acompanha com a gente. Como já é de costume, todas as semanas eu trago também comigo um jornalista convidado. E dessa vez eu trouxe a Suzana Rezende. Fala um oi pro pessoal, Suzana. Oi, pessoal, um prazer estar aqui e muito obrigada, Thiago, pelo convite. Muito bem, vocês escutaram essa voz? Se você já nos acompanha no outro podcast, o ABCcast, deve estar lembrando dessa voz. É sim, é ela mesma, a apresentadora do ABCcast e também a nossa repórter de rua do portal ABC do ABC. Então, Suzana, é um grande prazer tê-la conosco aqui. E para contar um pouco dessa história e falar da importância do pneu para a região do Grande ABC, para São Paulo e para o mundo, trouxemos também a Fabiana Santana, que é diretora de RH do Grupo Prometeum. Olá, Fabiana, tudo bem? Olá, bom dia a todos e todas. Fabiana, eu vou falar um pouco do que eu pesquisei a seu respeito aqui, você me disse se isso está certo ou não, né? Mas você não é apenas a diretora de RH do Grupo Prometeum para a América Latina, né? Você também tem uma bagagem de 25 anos de experiência, passou por outras grandes empresas, inclusive aqui na região do Grande ABC. Sim. Então eu posso falar Volkswagen, Goodyear e outras. É formada em administração pela FEA, na USP, MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas pela FGV. Isso são grandes títulos de uma pessoa que construiu sua carreira, mas fala pra gente rapidamente assim, quem é a Fabiana com quem a gente está conversando aqui? Qual é a simplicidade da mulher? Porque a gente já falou da grandeza, né? Vamos falar da simplicidade dessa mulher que está aqui na nossa frente. Olha, você sabe que eu primeiro quero agradecer, é a primeira vez que eu faço um podcast, então espero que vocês tenham paciência que se eu precisar refazer. Mas eu respondi essa pergunta há 2 semanas atrás, quando a gente fez um kickoff de um projeto, e eu percebi a resposta mais simples, mas mais verdadeira sobre mim, que eu sou Fabiana, nascida de pais que vieram tentar a vida em São Paulo, do Nordeste. Encontrei meu norte casando com meu marido quando eu tinha 30 anos, ou seja, quase 20 anos atrás. E o meu tesouro maior, o nosso tesouro maior é o Luca. Então eu sou mãe do Luca, esposa do Walter e estou trilhando uma carreira em RH que eu escolhi por propósito e missão de vida. Muito bom, muito bom. Então, assim, você está à frente de um setor na indústria. Sim. E eu penso que assim, a indústria é um ambiente muito masculinizado, né? Como que você lida com isso? Porque você é uma líder lá dentro. Sim. Nesse ambiente, né? Como você sobrevive, na verdade, num ambiente assim? Olha, a palavra às vezes é sobrevivência mesmo. Mas eu me acostumei, para ser sincera, desde cedo. Eu escolhi administração de empresas porque eu queria trabalhar em RH, mas fui para o setor automotivo por coincidência. Na Volkswagen foi a primeira oportunidade aqui no ABC, inclusive. E o que eu percebo? Que nesse ambiente masculinizado, que ainda é o setor automotivo no Brasil, pesquisas indicam que a gente não chega a 2 dígitos de feminino no total de empregador, né? Você tem que ser firme, você tem que ser forte e você não precisa ser por isso dura. Eu sou suave nas minhas decisões, firme nas minhas certezas e inflexível nos meus valores. Eu acho que isso me trouxe até aqui e ainda vai me levar longe.
E É o que eu falando acredito. também um pouquinho sobre isso, então, de você ser uma mulher num ambiente muito masculino, Uhum. que você falou, então, você se impõe, você ali é firme. Como que você começou a lidar isso também com a vaidade? Tô vendo que você é muito vaidosa, sempre muito maquiada, Obrigada. né? Então, muitas mulheres ao longo do tempo foram perdendo essa vaidade por tentar ser mais duras. Sim. E como que você foi se adaptando a isso? Olha, eu vou te falar que eu comecei assim, zero vaidade, porque eu queria sempre me impor pelo que eu sabia, pelo que eu tinha estudado. Eu vim de escola pública, entrei na USP com muito sacrifício, fiz a GV, inclusive fiz a GV aqui de Santo André, na Strong. Foi bem difícil. Então, vaidade para mim não era um componente de atuação ou de uso dentro do ambiente de trabalho. Mas com a maturidade eu percebi que ele pode ser um grande acessório. Primeiro, para você se realizar como mulher. Eu acho que a gente tem que se realizar do jeito que a gente se entende. Se é com mais maquiagem, se é com cabelo solto, natural. Eu acho que a gente tem que encontrar o nosso jeito de ser, né? E eu fui encontrando isso com a maturidade mesmo. E aí eu percebi que eu poderia ser uma pessoa que chega não só pelo meu currículo, pelo meu esforço de chegar onde eu cheguei, mas também pela minha beleza, pela minha simpatia. Então eu assimilei todos os atributos femininos no meu jeito de ser. E eu acho que isso me deu mais vantagens no dia a dia. Percebo isso. Legal. E aí, aliando esses atributos com a sua experiência profissional, qual é o impacto disso na gestão de fato de pessoas, né? Que a gente está falando dos departamentos de recursos humanos de uma das maiores empresas, talvez uma das maiores indústrias aqui da região. Sim. Né? Então, na sua atuação do dia a dia mesmo, como funciona a gestão de pessoas usando toda essa bagagem e experiência que você possui? Olha, é assim, eu tenho que estar sempre naquela posição delicada de, perante os meus superiores na matriz, estar defendendo as pessoas, porque business é sempre mais business do que qualquer outra coisa. E diante das pessoas eu tenho que demonstrar que a gente tem que preservar o negócio. Eu não posso ceder a todos os pedidos que o sindicato faz ou que as pessoas acham que a gente poderia fazer. Então eu tenho muita tranquilidade de estar numa posição ingrata muitas vezes, mas sabendo traduzir o que as pessoas precisam para o negócio, para ele ser sustentável, e sabendo traduzir o que a empresa precisa de forma a deixar as pessoas crescerem, dar o seu melhor. Então eu tento ser ali o fiel da balança mesmo. Legal. E faço isso diante do sindicato, faço isso diante das pessoas e faço isso diante do board que eu participo para defender as ações que recursos humanos têm que defender. Eu sei bastante de finanças, eu sei bastante de números, entendo bastante da operação, mas eu não perco a prioridade que a RH tem, que é olhar pelas pessoas. Isso Legal. eu não abro mão. Ô, Fabiana, você, se eu não me engano, chegou na Prometeon em 2020, é isso, né? Isso, em janeiro de 2020. Só que, apesar de vir do mercado automotivo, né, ter passado por Volks e tudo mais, a Prometeon era um ambiente diferente? Tipo, você encontrou algum desafio quando chegou na Prometeon e pode contar um pouquinho mais sobre isso? Eu só vim pelos desafios. E eram desafios que me interessavam naquele momento de carreira. Eu vim da Auto Neon, que é uma empresa suíça que fica aqui em São Bernardo também. Porque era o momento de se descolar de uma empresa centenária como a Pirelli e criar sua própria marca Prometeon, com os pneus que a gente produz com a marca Pirelli, mas já pensando num rebrand que a gente vai viver daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, mas com o desafio de criar essa cultura. Então, para mim, era o desafio da vida. Como fazer uma marca surgir de uma marca vencedora, já vencedora? Através das pessoas, através dos processos, através de uma reestruturação. Então, eu entrei em janeiro com esse objetivo. Só que em março veio um objetivo maior que ninguém esperava, que foi a pandemia. Né? Então, a gente teve, em 3 meses, eu tive 3 meses de adaptação, os primeiros 100 dias, entregas, resultados, mas já tive que mudar a organização para conviver com a pandemia. E foi uma coisa, a gente planejando, eu lembro, 1º de abril vamos sair de férias coletivas para entender o que vai acontecer aqui no mundo. E o sindicato veio, não dá para esperar 1º de abril, tem que ser agora, dia 28 de março. E a gente parou.
parou com todo o Brasil, tivemos que trancar todo mundo em casa. E aí a gente está falando de quantos funcionários parando o chão de fábrica? Olha, ali? em Santo André, a gente tinha na época uns 2.100 em Santo André, mais uns 350 pelo Brasil, mais uns 100 pela América Latina. Em Gravataí, 1.300. Uau. Então, a gente estava falando de acima de 4.500 pessoas que, de repente, tiveram que ficar em casa e a gente reorganizando remotamente, fisicamente, porque a gente tem clínicas médicas, tem equipe médica que foi fundamental em todo esse processo, mas foi assim, deixar um pouquinho o sonho marca Prometion de lado e conviver com humano. A pandemia, onde o RH foi assim desafiado de uma maneira sobrenatural, mas fizemos bem. Conta um pouquinho pra gente dessa época da pandemia, qual que você acha que foi a ação que vocês fizeram, que foi essencial, assim, que você falava assim, nossa, não poderia deixar de ter feito isso? Olha, primeiro entender e estar muito antenado e ter muita agilidade para pensar uma decisão no sábado, domingo e implementar na segunda. Se a gente não tivesse agilidade, não teve aquele tempo natural das empresas de fazer uma pesquisa, de analisar tendência. Não, era decidir no sábado e domingo e implementar na segunda. Já ter criado uma força e uma confiança com o meu time, o time de RH, HSE, que é segurança, e o time de Facility Security, somos em mais de 120 pessoas, ter já essa integração e todo mundo muito conectado para implementar as ações, porque a gente cuidou das pessoas saindo de férias, cuidou das pessoas voltando de férias, a gente fez campanha de médico, equipe para fazer avaliação médica das pessoas, colocamos instalações para ver temperatura das pessoas entrando, colocamos aqueles equipamentos, a gente nem sabia ainda a efetividade na época, a verdade foi que a gente, para não correr risco, a gente fazia. Mas foi uma descoberta coletiva, né? Acho que o Brasil inteiro estava descobrindo junto, né? E a gente conectado, os grupos, mas tudo isso a gente fazendo muito de casa, quem era administrativo, a fábrica, a gente parou somente esse período inicial foram 12 dias e a gente voltou a pleno vapor. Porque esse período da pandemia, quem produz algo relacionado a movimentação de carga, delivery, carga, nunca teve um boom tão grande. E a gente, graças a Deus, depois de se estruturar, cresceu. Eu fiquei nas duas fábricas, nós éramos 6 dias, a gente foi para 7 dias, com o sistema 5x1. Então, na fábrica, a gente cresceu em coisa de 12 meses, quase 450 pessoas nas duas fábricas. Fomos a 7 dias, porque a operação, a demanda por caminhões, por movimentar, foi muito grande. Então, a gente conseguiu conciliar e aí a gente teve, eu acho que a posição-chave foi não ter medo de fazer, investir, cuidar das pessoas. E a gente teve aí despesas que a gente nunca teria previsto, de milhões, mas a gente não teve dúvida em fazer e implementar. Cuidando sempre das pessoas em primeiro lugar. Você citando essa questão de cuidado de pessoas, me faz pensar numa outra pergunta aqui, sobre a importância da Prometion para a região também, né? A Prometion como eu falei, é uma indústria gigantesca, ela tem na sombra dela a marca Pirelli, que é uma marca que fez história aqui na região. Aí chega a Prometion em 2017, né, como uma divisão industrial da Pirelli, assim, virou-se uma empresa independente, né? Exatamente. Mas ela continua sendo uma marca empregadora e uma marca de uma presença muito forte aqui. Você pode falar um pouco mais sobre esse ponto? Qual a importância da Prometion hoje para Santo André, especificamente onde ela está, e talvez para a região do Grande ABC, na questão de emprego, de negócios, enfim? Bom, em linha geral, em primeira medida, a gente é muito responsável com a empregabilidade. Então, a gente não só cresceu na pandemia, como desde então, mesmo o segmento de pneus agora está passando os últimos 2 anos por a pior crise pela invasão de importados, com liberdade de chegar sem taxação, enfim, a gente tem bastante presente a responsabilidade pela empregabilidade. Então, enquanto se você fizer uma pesquisa rápida, o setor pneumático demitiu, fez layoff, reduziu, transferiu daqui da região de Santo André para Bahia, fez uma série de coisas, a gente vem conseguindo manter a nossa equipe com um mínimo de impacto, com 2 férias coletivas nos últimos anos. Então, a responsabilidade, primeiro pelo emprego, é a nossa principal
principal missão. Segundo, para manter esse emprego cada vez mais valorizado. Hoje a nossa média salarial é mais que o dobro da média salarial do país, do salário mínimo. Então, a gente tem uma responsabilidade em manter os nossos empregados com a remuneração justa, com um pacote de benefícios bastante desafiador para manter, mas muito bom para quem tem. E aí a gente começou, desde que passou a fase da pandemia, onde a gente foi muito responsável socialmente, também no entorno, ajudando em campanhas da prefeitura aqui em Gravataí, que é onde a gente tem a nossa outra localidade, a gente vem expandindo para projetos sociais. Então, finalmente, a gente, desde 2021, conseguiu trazer ESG para dentro da empresa. A gente evoluiu da sustentabilidade para realmente olhar os 3 pilares: governança, social e meio ambiente, que já sempre foi muito forte ainda da época Pirelli. E a gente vem olhando para o entorno em vários projetos que a gente pode aportar, pode ajudar, pode contribuir. E felizmente a gente tem sido bem sucedido. Projetos que envolvam educação, cultura, esporte. A gente está sempre ali muito em contato com a Prefeitura de Santo André, que faz um trabalho belíssimo. Participamos de feira de oferta de empregos, então a gente já participou por 3 anos, a última foi totalmente online, mas um resultado positivo. Teve uma outra feira também de PCDs, acho que ano passado, no segundo semestre, a gente também participou. Então, a gente vem muito atento a essa questão de saber que a empresa, em primeiro lugar, dá emprego, dá condições de você manter um padrão de vida. E a gente... Um capítulo interessante, a gente na pandemia teve que suspender um programa de reconhecimento de tempo de casa. Os veteranos, que veio ainda da época Pirelli, a gente remodelou e a gente ficou praticamente 3 anos sem fazer esse veteranos, que é aquela comemoração, 15, 20, 30. Eu cheguei em 2020, em janeiro, teve a última celebração e eu fiquei impactada de conhecer uma pessoa que tinha 45 anos de empresa. Eu entrei com... pouco menos que isso, mas eu fiquei assim, como uma pessoa fica 45 anos. E a gente vai conhecendo as histórias, E aí parou por 3 anos, o pessoal achou que era culpa sua, né? Você chegou e acabou Chegou com o programa. Como? Mas aí a gente fez a revolução na retomada dos veteranos. Legal. Porque a primeira foram 1.600 pessoas reconhecidas. E assim... é um impacto a gente falar de história, reconhecer as pessoas que estão fazendo tempo de casa. E mais legal ver o pai e o filho já tendo esse reconhecimento. Então, o impacto da empresa é em gerações. Legal. Ô, Suzana, eu tenho um monte de pergunta aqui, fica à vontade de interromper a hora que você quiser, tá? Eu vou jogar mais um assunto na mesa, aí você toca, vai tocando também suas perguntas. Porque é interessante que a Fabiana tocou agora no assunto de ESG, e a Prometeon tem um braço, ou pelo menos um projeto social de impacto, né? Eu fiz essa brincadeira no começo de como o pneu está mudando a vida de crianças e adolescentes, mas não é de fato o pneu em si. O pneu é o produto que a Prometeon fabrica e vende, mas é com o recurso dessa venda, né? E com boas cabeças que tem dentro da Prometeon que consegue promover um projeto social interessante, bonito desse. Então, Fabiana, você consegue dedicar aqui alguns minutos para explicar para a gente sobre o projeto Orquestra Locomotiva, que tem criado impacto real para crianças e adolescentes aqui em Santo André e na cidade de Mauá também? Sim. Olha, esse é um dos projetos muito legais que a gente vem por lei de incentivo, tá? Isso é importante deixar claro, mas a gente prefere... não só continuar pagando os nossos impostos, mas saber que a gente está direcionando diretamente para um projeto como esse. Esse da Locomotiva em especial, tem inclusive sites deles dedicados, são muitas empresas da região que já aportam, eles já conseguiram atingir formação de mais de 3.000 crianças. E a gente oferece esse patrocínio para que as crianças possam, primeiro, ter um incentivo aí à escola, porque precisa ter uma assiduidade, matriculado, participando. Oferece uma forma, através da cultura, de ampliar perspectiva, porque a gente sabe, pessoas com carência alimentar, formação, valores, nunca pensaria nessa forma de se formar, mas a gente acredita que cultura, esporte é um veículo importantíssimo para mudar realidades sociais, e promover isso através da arte é
é emocionante, assim. Eu tive uma experiência, a gente quer levá-los mais vezes para a empresa, para tocar as pessoas, mas a gente conseguiu uma palhinha numa das semanas que a gente faz. Toda semana a gente tem um momento de saúde e reflexão na empresa, tocando em todas as pessoas, do operador à alta liderança, e eles foram tocar num momento ali de almoço, foi assim, emocionante. Então eu gosto muito de música, mas não por isso, a gente foi mais pelo apelo social, por eles serem um projeto muito sério, já está há muito tempo. Mas a gente acredita nessa transformação através do nosso produto de qualidade, que a gente vende cada vez com mais inovação, mas pelo impacto que a gente deixa no redor com projetos sociais como esse. E falando também dessa questão da locomotiva, e você falou que trouxe para dentro também uma questão do SG com sustentabilidade e tudo mais, o projeto Locomotiva, ele tem alguns instrumentos que eles são feitos de materiais recicláveis, né? Sim. Então eles são com PVC, eles são até branquinhos, né? Eles são um pouco diferentes. Vocês também tiveram esse olhar na hora de escolher? Quando vocês entraram, eles iniciaram isso após? Como é que é essa relação também com essa questão da sustentabilidade? Nesse projeto específico, não foi por esse motivo, tá? A gente já tinha... a gente tem um parceiro que avalia projetos e nos ajuda a fazer uma boa escolha. Mas esse foi pela questão da música. A gente já tinha um histórico na época de Pirelli de também ter patrocinado a locomotiva. E a gente foi por esse motivo mesmo de tocar em crianças através de cultura e dar uma outra perspectiva de vida. Com relação à reciclagem, a gente tem outras iniciativas que a gente olha para esse viés. Não sei se vocês viram, a gente fez um projeto recente, começou ano passado, sobre reciclagem de bituca de cigarro. Eu fiquei impressionado com a quantidade de cigarro que os peão da fábrica fumam. Viu? Olha, é absurdo. A gente fez, primeiro começou com pesquisa, né, de quantas pessoas ainda fumam e ainda é um número significativo. E poluem. Eu não tinha noção, aprendi com esse projeto o quanto a bituca de cigarro é poluente no meio ambiente. Se entra num lençol d'água, aquilo ali pode perder a sua natureza. Então a gente foi, por exemplo, nesse foi especificamente pela questão reciclagem. A gente, entendendo que a gente tinha um problema de limpeza, de meio ambiente, a gente encontrou uma forma de reciclar a bituca, e aí foi um projeto também muito interessante. E aproveitando também um pouquinho de projetos sociais, que você está falando, então vocês escolheram Locomotiva ainda mais porque é um projeto que transforma a vida de crianças e de adolescentes. Você, como RH e mãe, o que você tem dentro da empresa, principalmente para as mulheres que querem ser mãe, né? Hoje em dia é muito tabu dentro das empresas. Se a pessoa quer ser mãe, se ela tem um filho, como é que funciona lá? Olha, primeiro, eu sendo uma mulher na alta liderança, naturalmente a gente acaba inspirando as mulheres a perceber que a gente tem oportunidades, né? Dentro da empresa é uma prova prática disso. A gente vem trabalhando diversidade e inclusão antes ainda de 21, quando a gente estabeleceu o mesmo comitê de ESG. Então essa é uma pauta que a gente traz primeiro para conscientizar, para explicar mesmo para as pessoas. A gente teve muitos líderes que vieram agradecer a quantidade de informação e educação que a gente promove internamente ao tocar em pautas de diversidade. Passa por gênero, passa por idade, passa por diversidade de gênero, de opção sexual, passa por opção religiosa. A gente aborda todos esses aspectos ao longo do ano com um calendário bem estruturado. Com relação à mulher, a gente valoriza muito o Dia da Mulher e nesses dias a gente vem sempre se renovando, ouvindo o que mais é necessário para as mulheres que a gente tem hoje na empresa. Hoje quando eu entrei, éramos menos que 3% no total de 4.200 funcionários quando eu entrei. A gente chegou a ter 4.700. A gente saiu de 3% para 6% hoje. Então, eu considero em 5 anos o dobro nesse montante uma vitória. E no nível de liderança, a gente passa de 20%. Também foi uma conquista aí, lógico, das meninas que quiseram virar líderes, né? Mas o último... Você tem uma dificuldade especial na Promitium porque o core do negócio é uma produção pesada, né? Uma produção robusta, onde a característica física talvez tenha um certo impacto até na qualidade final do produto. Sim. E
como eu posso dizer assim, na segurança da operação inteira, Sim, né? sim. Agora, isso não é uma desculpa para que a empresa não tenha uma diversidade de mulheres atuando, inclusive em graus de liderança. No chão né? de fábrica. No chão e de fábrica e na no alta escritório, liderança. e na liderança inteira. Com certeza. Fabiana, essa diversidade, e aí, nesse estilo que você está falando, mulheres, diversidade de gênero, diversidade de idade, o quanto isso muda de fato a vida dentro de uma fábrica, e qual é o impacto disso na vida das pessoas no geral? E talvez o terceiro impacto existe um impacto econômico, né, para uma empresa que investe nisso? Eu vou te dizer com base em resultados financeiros e depois eu acho que no impacto da vida. Em resultado financeiro, comprovadamente, a diversidade promove muito mais liberdade interna das pessoas darem o seu melhor. Você não poder ser quem você é, você entrar na empresa e não poder se sentir à vontade para declarar uma decisão política, social, religiosa é muito frustrante e muito limitante quando a gente fala no nível de entrega. Então, eu tenho certeza que as pesquisas e os nossos resultados mostram que isso é necessário. Na parte pessoal, eu posso comentar uma coisa muito que eu não imaginei, que dentro dessas palestras a gente levou muitos assuntos LGBT, que ia mais para explicar, para educar mesmo. E uma pessoa super aberta, que é a minha assistente pessoal, ela falou: Fabi, olha como foi bom eu ter escutado, né, esse palestrante, porque eu tenho na minha família sobrinhos que demonstram e eu não sabia como lidar. Ela não sabia como abordar na família. Então imagina se a gente... E aí a gente obviamente tocou em temas de assédio homem, mulher, e a gente teve demissões de líderes, porque a gente, aflorando o assunto, menor aprendiz ficou com coragem de vir trazer denunciar algum caso, tema, alguma abordagem inapropriada. Muitas vezes de reconhecer que aquilo era uma abordagem Reconhecer que ela não era culpada daquilo, ela não estava provocando a pessoa, ele que estava errado. E também a gente percebeu que os homens era tão natural, tão incomum ver mulher, que eles achavam que era natural brincar, comentar, avançar. E a gente teve que ter o trabalho de educar, alertar, educar, disciplinar e tomar uma decisão de demissão mesmo, porque a pessoa não se mostrou capaz de querer entender. A gente teve uma outra situação muito específica no escritório, de que com base nessa nossa comunicação, a pessoa se sentiu à vontade para pedir ajuda, para, com o plano de saúde, conseguir fazer a transição de gênero. Legal. E aí foi um processo que a gente também aprendeu, porque a gente percebeu que a gente também não sabia como lidar. Então, qual é a melhor forma? Onde é o melhor banheiro? Sem a gente precisar criar banheiros A, B e C. A gente perguntou para a pessoa qual seria, e o líder dela foi muito sensível e trouxe para a responsabilidade dele fazer essa educação do grupo. E é uma pessoa da área comercial e lida com clientes. Então, a gente fez essa educação em todo o nosso entorno. Porque o líder dela fez questão de falar, né, nosso colaborador está passando por uma fase pessoal de transição, então espero que os seus colaboradores tenham respeito. Foi um processo bem interessante. Então, são uns exemplos do que a gente viveu. Fabi, quando a gente falou que você tem 25 anos de experiência em RH. Quando você começou, talvez não existia tantas políticas assim de inclusão no mercado de RH. E hoje parece que isso muda de fato a vida de pessoas, né? Como que você enxerga essa questão do RH assumir esse tipo de responsabilidade, de olhar para o funcionário, olhar a diversidade e promover soluções para problemas? Porque até então, se você olhar lá atrás a Fabiana no começo de carreira, isso não ia ser uma preocupação sua no seu ambiente de trabalho. Hoje né? Complementando a pergunta dele, além disso, também com a criação de comitês ESG, né? Com essa vinda do ESG ao Brasil. Olha, realmente, quando eu entrei lá em 1996, 95, 96, não era uma pauta. Mas, como mulher, como jovem, eu já sentia na pele, assim, a dificuldade, o desafio.
Então, eu fui, por exemplo, dentro do RH são várias áreas, uma das minhas especialidades foi remuneração e benefícios. E eu percebi como a mulher tem a síndrome de impostor, de achar que nunca está preparada. Os homens sempre vêm buscar reconhecimento remuneratório para os homens maiores do que o das mulheres. Então, eu coloquei isso como pauta pessoal. Mas por quê? Se a fulana tem o mesmo performance do fulano, por que ela vai ter um aumento menor que o do... Então, nessa questão de RH, eu sempre tentei ser ali um desafiador do sistema. Inclusive, tem uma pesquisa que fala, né, que quando tem uma vaga aberta, os homens, eles se aplicam mesmo não tendo todos os requisitos. Exatamente. E as mulheres, elas só se aplicam se ela tiver todos os requisitos e ainda um pouco mais. Se ela se sentir acima daquela posição. Exato. Então, você tem que, antes de ter comitês, o meu papel como líder ou como colega de trabalho sempre foi atiçar isso. Mas por que você não aplica? Por que você não fala? Por que você não vai lá? E também de ser uma aglutinadora de apoio entre as mulheres. Porque, infelizmente, é verdadeiro. Eu vivi isso de colegas sendo mais críticas com você sendo mulher do que com os amigos que eram homens. Então, a gente tem que realmente fazer essa transformação em nós e no nosso ambiente. Eu vejo que hoje a gente tem muito mais oportunidade, não significa que é fácil, porque esse processo de aculturar e explicar no país que é ainda de cultura muito machista, você tem que perceber que as pessoas algumas vezes ainda não fazem por desconhecimento. E aí a gente tem que ter esse cuidado de não também rotular. Não faço isso, não permito, e as minhas mulheres da equipe me ajudam muito nisso, em realmente levar o diretor, levar o gerente, levar o coordenador, levar o analista para esse lugar de análise independente do gênero, né? Sabendo que a gente às vezes tem mais dificuldade do que os homens para ser reconhecido. E ainda dentro dessa pauta de reconhecimento, de ajuda também de algumas mulheres, como é que vocês fazem também com a faixa etária, né? Então tem essa questão, tô velha demais para fazer tal coisa. De acordo com a média do mercado, eu já tô muito velha para isso. Então como que vocês trabalham essa questão etária? Olha, hoje a gente até tem um indicador para chão de fábrica. 40 a mais. A gente contrata 40 a mais, a gente contrata 50 a mais, a gente tem na nossa equipe 60 a mais. Legal. E a gente tem programa de aprendiz, a gente tem programa de estagiário e a gente fomenta essa troca, essa oportunidade de crescer junto. A gente fomenta muito isso, fala sobre o tema, traz pessoas para dar depoimentos pessoais, de vivência. Então, hoje, a gente ainda não trabalha com os grupos específicos do ESG. A gente vem atuando em crescer percentual feminino, crescer percentual de contratação de negros, minorias, porque para a gente, dentro do nosso negócio, ainda é minoria, apesar da população brasileira ser mais 50%. Então, a gente teve que trabalhar muito esses temas nos primeiros 3 anos, para agora começar a ter resultado e aí a gente poder avançar em ter programas específicos, tá? Mas no caso prático que a gente convence que isso é necessário e importante. É importante que é uma batalha que tem que ter alguém lutando, né? Então, mesmo que vocês cresceram de 3 para 6% numa representatividade, é o dobro, né? E aí vocês ainda têm um espaço grande para percorrer, mas já começou e a coisa continua, né? E o mais legal é ver que eu sou, certamente, como RH, a pioneira, mas eu tenho os meus colegas, assim, vão fazer um processo seletivo, olha, eu quero encontrar uma mulher para essa posição, que vai ser importante para essa área, eu quero trazer... A gente teve um caso, quero uma engenheira negra. Não tivemos nos nossos processos seletivos nenhum negro e tal. Vou buscar um engenheiro. Conseguimos achar uma engenheira negra para a área de R&D. Então, os meus colegas, os pares, os diretores, também compram as brigas e vão embora a gente não tenha vaga afirmativa, eles fazem. Isso eu acho muito legal. Então, independente da gente ir lá colocar cota ou colocar target, eles já estão se movimentando. Isso é bom, porque eles têm a sensibilidade de aqui eu tenho uma oportunidade, deixa eu aproveitar. Aqui eu vou desafiar, vou fazer uma coisa diferente. Isso
me dá uma sensação de que a gente está caminhando junto. Muito bom. A gente está caminhando aqui com a conversa, né? E o tempo passa, a gente acaba nem percebendo o tempo voando aqui, mas nós temos muitos outros assuntos para tratar hoje. Eu vou fazer só um rápido intervalo. Você que está em casa precisa nos escutar. Esse recado é tão importante para você quanto é importante para nós, então presta atenção nele e a gente volta daqui a pouquinho, dando sequência com os nossos quadros especiais. A gente já volta. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC do ABC _oficial. Te esperamos lá. Obrigado, pessoal, vocês que nos ouviram aqui neste intervalo. Obrigado mesmo pela atenção dedicada. Agora vamos voltar para os nossos assuntos, né? O primeiro quadro que eu gostaria de chamar agora é o Contraponto. Contraponto. Nesse quadro, a gente até preparou uma parede aqui atrás da Fabiana, que é uma parede com espuma, para ela poder se sentir mais confortável, porque é o momento em que o jornalista convidado coloca ela contra a parede, né? A gente vai fazer algumas perguntas mais difíceis. Poxa vida, não sei se eu tô Nem preparada. tanto. Mas agora o tempo é seu, Suzana. Fica à vontade de perguntar o que você quiser. A gente não combinou nada, eu não sei o que ela vai perguntar. Se precisar de ajuda, eu vou pro seu lado aí, eu ajudo você também. Vai lá, Suzana, o tempo é Por seu. favor. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, você falou que trouxe ali a questão da SG, mas a gente sabe que os pneus ainda são um problema muito grande para a sustentabilidade. E aqui você não falou, por exemplo, sobre economia circular. Eu quero saber como que vocês lidam com isso, visto que os pneus, eles são um problema muito grande na natureza, tanto com descarte regular, tanto com a queima deles, que liberam muitas toxinas, e também outro que as pessoas não sabem com o que fazer. Eu sei que vocês trabalham com pneus industriais, mas muitas pessoas do agro não vão saber descartar aquilo corretamente. Então, apesar de vocês falarem de sustentabilidade, como é que funciona depois que está pronto? Olha, até que essa pergunta é muito pertinente e é uma preocupação dos produtores aqui no país, tá? Quem é fabricante, assim como a Prometeo, os concorrentes, todos os fabricantes nacionais são associados da ANIP. A ANIP é a Associação Nacional da Indústria de Pneu. A ANIP, pioneira nessa questão de sustentabilidade, criou a Reciclanip. Nós, produtores de pneus aqui no Brasil, somos responsáveis por reciclar 100% dos pneus que nós produzimos. Então, a Reciclanip já existe há bastante tempo, isso são décadas de trabalho de todo o setor nacional, e essa é a nossa grande briga com os importados, porque os importados vêm e eles não se responsabilizam pela economia circular. Então, é um investimento que a gente faz na Reciclanip, porque a gente é responsável por toda essa cadeia. Então, a gente sabe dessa responsabilidade, a gente tem essa bandeira através da Reciclanip, e hoje os produtores nacionais, não falo só da Prometeo, todos têm isso na sua cadeia de responsabilidade. Produziu, tem que reciclar, e a gente mapeia isso. A gente tem muita responsabilidade, por exemplo, com um pneu que sai com algum problema. Esse pneu a gente não deixa sair da fábrica inteiro, porque a gente sabe que às vezes um borracheiro, uma pessoa aí com uma intenção de fazer aquilo render, pode usar o nosso pneu que a gente sabe que não está bom. Então, quando o pneu está realmente incapaz de virar produto, a gente sai da fábrica, existe uma política interna de cortar ele em 4. Não tem como tirar um pneu da fábrica que a gente não veja que tá bom para vender, para fazer um reuso por aí, porque a gente perderia esse controle da economia circular. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem tranquilidade, não porque esse é um problema resolvido nacionalmente, mas da nossa produção, a gente sabe que o que a gente produz, a gente vai ter responsabilidade de reciclar. E a Reciclanip é um órgão que funciona muito bem para isso.
E agora eu queria falar um pouquinho, então, dos projetos sociais. Então, vocês ajudam alguns projetos, então, que nem o Locomotiva, vocês fizeram esses da Bituca de Cigarro, mas eu queria saber qual que é o impacto real ali na comunidade e também para além do marketing. Então, além do que você trouxe aqui, que é tudo muito bonito, mas realmente na empresa, eu queria saber a realidade. A realidade pode ser bonita também, né? Com certeza. E não acredito que tenha nada de marketing nisso que eu te falei, porque marketing, inclusive, nem está envolvido. É só RH e as entidades que trabalham nisso, tá? Tem um projeto que eu posso te dar, assim, fazer um convite para você conhecer a Prometheum, e aí a gente vai atravessar a rua, tem uma escola municipal na frente, e lá tem uma biblioteca, porque são crianças, né, pequeno, pré-escolar, e a gente conseguiu pela primeira vez oferecer uma biblioteca nessa escola. A diretora, você pode ouvir diretamente dela o que eu ouvi, ela ficou emocionada, porque ela sabia que um projeto desse de criar uma biblioteca numa escola no MEI leva anos, se não décadas. Com a nossa intenção de aportar, através de incentivo fiscal, para projetos diretamente que a gente possa ver, ela teve aquele projeto em 2 meses. Então a gente criou uma biblioteca, um espaço lindo, com cuidado. E são crianças, elas não compram pneus, pais dela talvez não comprem pneus. A gente não está fazendo marketing dessa ação, mas eu sei que é uma ação dentro do nosso pilar de cultura, educação, esporte. Foi muito impactante, vai ser muito impactante. Tanto que a gente foi surpreendido no dia da inauguração, o prefeito apareceu lá. Talvez ele faça um marketing disso, eu não sei. Mas está no direito dele, porque foi através dos projetos que a prefeitura lista para as empresas investirem que a gente encontrou essa oportunidade de fazer o bem. Muito bom. Ô, Fabiana, a gente falou, então, de gestão de pessoas, falamos de projetos sociais, falamos da indústria, de empregabilidade, falamos de várias coisas. Eu queria entrar num outro ponto agora. Fora da zona. Que é... Vamos sair um pouquinho dessa zona do negócio Prometheum e entrar numa outra esfera mais fabiana, né? Que é o seguinte, você citou o seu marido e o seu filho aqui, então você tem uma valorização da sua vida pessoal, né? Só que você, ao mesmo tempo, é uma executiva internacional. Então, como é que você equilibra as duas coisas, né? Essa pergunta é de me colocar na parede, porque esse equilíbrio é muito difícil, muito difícil. Eu tenho, assim, a sorte de ter um marido que já está numa fase de vida, se aposentou, está cuidando da nossa vida, né, do futuro da nossa vida. Então, ele compreende e me apoia muito na criação do nosso filho, que vai fazer 10 anos ainda. Mas esse é o meu maior desafio, conseguir equilibrar. Óbvio, eu tenho uma agenda complexa durante o dia, durante os fusos horários. Tenho uma agenda pós para conseguir colocar o dia a dia no lugar. Evito trabalhar de final de semana, certamente. Evito celular, mensagens. Evito até mídia social mesmo para conseguir criar as memórias no meu filho, né? Porque esse é mas ele tá tentando ficar no celular mais tempo que eu no final de semana. Então é uma loucura. É muito desafiador. Mas é um exercício constante. Entendi. Tem que estar na cabeça esse desejo, primeiramente, e aí fazer o esforço contínuo disso. Dentro disso, qual que é o recado que você daria para as mulheres que querem ser mães ou para as mamães que querem assumir um cargo de liderança, ou até mesmo dentro das mulheres que você vê dentro da empresa mesmo? Deixa eu complementar essa pergunta. A audiência do portal ABC do ABC é formada por 52% de mulheres. Uau. Então, a audiência do portal reflete também na audiência aqui do podcast. Então, certamente, existem aí centenas de outras Fabianas no início de carreira que estão vendo você como uma executiva que já está no auge da sua carreira e pensando assim, quais desafios eu vou ter que percorrer para poder conquistar esse espaço que a Fabiana tem hoje, né? Então, talvez complementando o que a Suzana colocou aqui, qual o conselho que você dá para essa Fabiana início de carreira, né? Ou quando você olha para o seu próprio passado, que conselho você teria recebido lá atrás que teria facilitado esse percurso até você chegar aqui? Olha, eu acho que primeiro o que a gente até já comentou, né? A mulher se preocupa em estar pronta 100% para daí se jogar, para daí se projetar.
E eu também fui uma dessas que esperei, então eu estudava. Até os 30 anos, acho que eu não tive muito mochilão fora do país. Não, eu sempre estava estudando. Então eu trabalhava e estudava. Fiz a USP estudando à noite, trabalhando de dia. Então eu acho que a gente tem que estar mais forte na autoconfiança e ser um pouco mais arrojada como os homens naturalmente são treinados a serem. Eu acho que esse poderia ser um conselho que me ajudaria a ter Eu tenho uma carreira promissora, fui crescendo os passos até relativamente rápidos, se você olhar minha trajetória, mas eu vejo que eu poderia ter sido talvez até mais ou encontrado mais reconhecimentos se eu tivesse tido essa preocupação menos da mulher de estar sempre 100% e ser 100% em tudo. E fala um pouquinho dessa questão da maternidade, né? Então, a maternidade com a mulher líder ali, com a mulher no mercado de trabalho. Então, qual dica você daria também para as futuras mamães e para quem já é mãe e quer, de repente, tentar algo novo, né? Porque, como a gente tinha falado antes, hoje em dia tá muito um tabu dentro das empresas essa questão da mulher querer ser mãe, né? Muitas empresas têm essa questão. Tá. Então, qual dica você daria? Olha, vou começar do básico, tá? Primeiro tem que achar um pai que sirva para ser pai, porque não dá para ter filho. Eu te digo que eu fui da época da Xuxa, que a gente ficou muito inspirada achando que poderia ser mãe solteira, né? Mas eu não aconselho você... Lógico, a condição da vida pode te levar a isso, mas primeiro tente encontrar um relacionamento que te dê segurança para você ter esse papel de mãe, porque certamente vai ser o seu melhor papel da vida, ter essa oportunidade. Mas eu também te digo que as empresas hoje estão se acostumando a encarar que a mulher faz a sua opção. Eu tenho no meu time mulheres maduras que decidiram não ter filho. Tem o pet, tem outras opções e isso também está tudo bem. A gente sabe que a realização hoje a gente pode se permitir encontrar de várias formas. O papel de mãe eu digo que é muito, muito desafiador, mas é muito recompensador. Então eu acredito que assim, faça o seu planejamento, não é algo que você pode fazer e depois desfazer. Você colocou um filho no mundo, você tem que colocar aquele ser para ser... né, fazer o mundo melhor e tem que trabalhar para fazer o mundo melhor para aquele ser. Então, é uma combinação que te deixa com gás o tempo todo. Decisões críticas. E qual foi a decisão, talvez, mais crítica que você precisou tomar na sua carreira ou na vida, né? Que talvez mudou a sua vida. O rumo da sua vida foi para um outro lado por conta desta decisão. Nossa. Olha, eu acho que a primeira vez que você toma a decisão de sair de onde você vive para aceitar uma proposta de trabalho em outro lugar, em outro país, é uma decisão bem impactante. Você tem a sua família, você tem a sua rede de amigos, você tem toda a sua estabilidade de certa forma e você vai para uma atividade que provavelmente alguém daquele local estava esperando ocupar. Então, eu tive uma oportunidade de uma posição nos Estados Unidos e que eu fui com sangue nos olhos, muito feliz, mas tive que calcular bastante todo o meu entorno, a questão familiar. E quando eu cheguei lá, eu tive que me deparar de estar ocupando o lugar de uma americana. E eu percebi isso da pior forma, né? Com todas as dificuldades de não ser bem recebida. Mas isso só me deixou mais preparada, mais consciente e mais certa de que as decisões difíceis vão te dar, talvez, recompensas mais impactantes na sua carreira. E para mim foi assim. Essa movimentação me fez abrir para o mundo e tive outras posições regionais, globais, que me fizeram crescer e ser bem melhor. E você tem uma carreira de 25 anos bem consolidada. E aí, ainda nessa vibe dos recados, qual recado você daria para quem quer iniciar no RH? Quem quer ir para essa área? Ai, do RH, gente, a carreira que eu escolhi. Mas eu vou te dizer, Suzana, que eu fui... Acho que a única da minha sala a escolher RH quando eu estudei administração de empresas na USP. Então, eu acho que RH ainda não é uma carreira que, às vezes, as pessoas optam de cara, mas eu acredito que é uma carreira que
dá muito reconhecimento se você se preparar, se você for buscar capacitação, falar línguas, entender de números. Você tem que gostar primeiro de lidar e trabalhar para pessoas, mas você não pode se privar de ser tão preparado quanto o profissional do marketing, profissional de finanças, profissional de produção. Busque essa formação e a carreira de RH pode ser tão brilhante quanto qualquer outra área. A audiência quer saber. Legal saber, Fabiana, não somos nós apenas que temos perguntas para você. A gente fez um exercício, fomos às ruas e perguntamos para algumas pessoas, especialmente para algumas mulheres, que perguntas elas fariam para a diretora de RH da Prometeum, se elas estivessem frente a frente ali. Então a gente trouxe algumas delas aqui para você. Conseguimos colocar a primeira na tela, por favor? Que interessante. Olá, me chamo Valéria, moro na cidade de São Paulo, na região da Zona Leste. O que eu gostaria de saber, quais as habilidades você considera essenciais para os profissionais de RH do futuro? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Olha, para os profissionais de RH, e eu digo que é para a grande maioria, tá? A gente fala muito de soft skills, hard skills, né? Soft skills, as coisas relacionadas à interação com pessoas, capacidades mais relacionadas ao convivência entre pessoas, criatividade, e o hard skills, as técnicas. As técnicas são sempre a base para você se profissionalizar, mas o diferencial para RH e para qualquer outra profissão, acho que no futuro, com tudo que a gente fala de IA, de automatização, digitalização, vai ser você ter uma boa inteligência emocional, você ter uma boa capacidade de comunicação. Isso significa você ter uma escuta ativa, ouvir e ter empatia. Eu acho que essas são competências que, se você tiver, você consegue se dar bem em qualquer área. Legal. Acho que a gente tem tempo para mais alguma pergunta, né? Pode colocar a segunda aí, por favor. Olá, eu me chamo Carla. Eu gostaria de saber como as empresas podem iniciar projetos de impacto social, mesmo tendo recursos limitados. Obrigada. Olha, Carla, eu vou te dizer o que a Prometeum fez. A gente começou projetos sociais, infelizmente, numa situação de crise que foi a pandemia. Então, acho que ter o olhar para a necessidade urgente que está acontecendo ao seu redor, muitas vezes sensibiliza a organização nas outras áreas ou na sua matriz a dispor de um valor, de um investimento, porque aquela situação urgente te toca mais fácil, mais rápido. E a gente teve, durante os primeiros 2-3 anos ali com a pandemia, oportunidade de ajudar em algumas situações lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santo André, com alimento, com cesta básica. A gente ajudou hospitais com produtos de hospitalar. Então, eu acho que se você quer começar, e aí você mobiliza inclusive o seu time, a sua empresa, os seus funcionários a ajudarem. Então, a gente teve campanhas, não só a empresa entrou dizendo, olha, o que o funcionário doar, a gente vai dobrar, como a gente teve momentos de ir a determinados locais, fazer aquele corpo a corpo. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Se você conseguir já sensibilizar a organização e a sua equipe interna para assuntos urgentes que estão no seu entorno, você começa um processo de sensibilização por um bom caminho. Óbvio que eu não torço para as pessoas terem problemas no seu redor, mas as coisas acontecem. A gente teve calamidades no Rio de Janeiro, a gente teve calamidades em Minas Gerais, a gente teve na Bahia. Eu lembro da Bahia, foi na véspera de um Natal, e a gente tem um processo interno de fazer doação, não é simples, mas eu liguei para a pessoa do Global, que é na Itália, falei, olha, está acontecendo isso, a gente precisa ajudar, é realmente impactante, o país está comovido. Na segunda-feira a gente já conseguiu disponibilizar uma ajuda, mobilizando pessoas, fazendo doações. Então, eu acho que o caminho da necessidade, da urgência, infelizmente, nunca vão faltar oportunidades para isso. Legal, muito bem. Espero que vocês tenham gostado das respostas, e sempre que você encontrar Suzana Rezende na rua e quiser fazer uma pergunta para os nossos entrevistados, pode passar o recado por ela. Pode me parar que eu tô todo ouvidos. Selo é de verdade. Nós temos também um quadro aqui,
chamado Selo Ed de Veracidade. O que acontece? Selo... Durante essa nossa conversa, o Ed, o nosso editor-chefe aqui, ele ficou o tempo todo fazendo o fact-checking de tudo que nós falamos. Que interessante. Então, se teve algum dado que a gente exagerou ou não falou corretamente, esse é o momento que ele corrige. Ou então ele vai nos dizer que a conversa foi muito produtiva. Tá então, bom. Ed, de acordo com suas pesquisas, como foi a qualidade dessa conversa hoje? Sem rodeios, foi, assim, potencialmente maravilhosa. É muito importante a gente escutar como a Prometeon, né, uma empresa tão grande, tem esse tipo de ação. E eu só espero que daqui a alguns meses, na próxima vez que você estiver aqui com a gente consiga ver o quanto esses dados podem ter sido triplicados, né? De 6 para 12, de 25 mil para 5 mil. Mas aproveitando a deixa, Fabiana, me ficou uma dúvida aqui enquanto a gente estava conversando. Principalmente quando a gente pensa como quem atua com política pública. Eu chego até a mencionar a questão da biblioteca que vocês fizeram na escola municipal. Mas eu fiquei pensando, existe alguma articulação da Prometeon com os governos municipais para potencializar o alcance desses projetos? Visto que a gente sabe que o impacto ele pode ser ainda maior quando há sinergia entre poder público e privado, e principalmente em regiões como o ABC, né? Ed, olha, obrigada pela sua confirmação, estou aqui mais tranquila. Mas a gente tem um trabalho muito forte com a prefeitura, e aí é Santo André e região, por exemplo, o hub de tecnologia. Eu não atuo diretamente, é o meu colega de R&D, pesquisa e desenvolvimento, mas a gente está desde o início desse hub atuando com as faculdades aqui da região, promovendo inovação, promovendo pesquisa, empresa, universidades com problemas reais da empresa, e a gente vem fazendo cada vez mais projetos, levando alunos, levando pesquisadores para dentro da empresa para fazer essa integração acontecer. Então, assim, a gente tem uma função internamente de relações institucionais, que tem esse contato e esse canal direto. Lógico, a gente tem sempre uma preocupação da matriz, porque as relações podem ser mal interpretadas, então a gente segue um compliance grande sobre isso. Eu tenho esse papel como RH, então, através desses caminhos que eu já comentei, da feira de emprego, feira do PCD, faculdades, a gente vai às faculdades para trazer estagiários, a gente busca, através desse programa de incentivo, encontrar os projetos legais com o nosso parceiro e promover realmente melhorias. Então, hoje a gente vem atuando dessa forma. Tecnologia e desenvolvimento, aproveitando esse núcleo de faculdades que a gente tem aqui. O social, aproveitando as secretarias que a gente já sabe que atua e a gente participa, eles contam com a gente. Às vezes tem um outro projeto, a gente recebe o convite e vai e participa. Então, dessa forma, eu acho que a gente vem estreitando e fazendo o melhor acontecer ao redor. Legal, muito bem. Entrevista Reversa. Fabiana, a gente está caminhando para o encerramento do programa. E esse último quadro, a gente tenta ver se você consegue desenvolver um talento novo aqui, né? Porque o que acontece? A gente agora vai inverter a mesa. Nós seremos os entrevistados e você vai ser entrevistadora. Então vamos te colocar agora como a diretora desse podcast aqui. Você tem o direito de fazer qualquer pergunta para nós. Então, você pode fazer qualquer pergunta para nós agora e a gente vai ter que responder também com a mesma clareza que você encarou esses 60 minutos aqui. Legal. Então, deixa eu começar aqui com Suzana. Nessa sua experiência, nessa sua andança, o que você diria que é o grande diferencial aqui da região do ABC para atrair uma empresa para vir para cá? Olha, de todas as pessoas que eu já entrevistei, de muitas pessoas de liderança e tudo mais, principalmente para atrair empresas, eu vejo que o ABC ele tem muito incentivo, então tanto de ações governamentais e também por causa do povo, né? É um povo muito acolhedor. Então, diversas outras empresas que sempre são por aqui, então, e eventos também, então, tá tendo ali em São Bernardo, ali a feira de inverno, que tá há mais de 25 anos aqui. Eu sempre tenho a mesma resposta. Então, o povo do ABC é acolhedor. Então, eu sempre brinco que o ABC ele é uma região à parte de São Paulo.
né? Então o ABC ele tem muitos projetos que eles são inclusivos e eles conseguem abarcar. Então novas empresas, as pessoas aqui conseguem também acolher essas novas empresas, fazer com que o negócio dê certo. É um povo muito unido. Legal, que bom. Eu, estando aqui já em algumas empresas e hoje responsável por grande parte de funcionários vindo da região do ABC, tenho certeza de que são mesmo muito acolhedores. A Ana Hickman, ela abriu a primeira sede dela da clínica de estética aqui no ABC dela. E quando eu fiz essa pergunta também, ela falou que o que ela gosta muito do ABC é que o pessoal do ABC consome as empresas do ABC. Ah, com certeza. Apesar de algumas pessoas irem para São Paulo, a gente consome muito que é regional também. Vou te falar que fazer happy hour em São Paulo é sempre furada pra gente. Não dá certo. Não dá certo. A gente tem que escolher um lugar por aqui. Figueira tem que ser por aqui, senão o povo não vai. Eu vou aproveitar que a Fabiana fez uma boa pergunta e já falar assim, ela é uma ótima entrevistadora, então eu vou escapar da próxima pergunta e já vou chamar o encerramento aqui. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Vamos lá, Fabiana, pode contar a sua pergunta. Não, você, na sua experiência aqui, conduzindo conversas, bate-papos interessantes, que notícia você gostaria de dar nesses últimos dias para a população aqui do ABC? Que ainda não pôde dar, né? Sabe, existe uma história, vou contar rapidamente. Em 2001, existia um portal de notícia que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? O portal IG. Vocês lembram dele, né? Sim. E eu lembro que o O jornalista... primeiro e-mail foi do IG, gratuito. Na época, o jornalista que tomava conta era o Leão Serva, que é um grande jornalista hoje, e ele tinha uma meta de que em um determinado dia daquele mês eles iam só publicar notícias boas, notícias positivas, né? Não que falasse de tragédia nem nada. Eles tentaram aquele mês de agosto e não deu certo, aí empurraram para setembro e não deu certo. No dia 11, eles falaram, esse vai ser o dia, não importa o que aconteça no mundo, a gente só vai dar notícia boa. Vocês lembram o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Ai, lembro. Então, ele não conseguiu, né? Esse é um grande desafio nosso, de jornalista, de dar boas notícias. E assim, respondendo sua pergunta, o que eu queria mesmo ver é a gente dar boas notícias. O podcast ABCcast Conexões, ele vem com um pouquinho dessa ideia, da gente trazer conversas que possam gerar conexões com as pessoas que estão nos ouvindo. Legal. Então, essa conversa de hoje, a gente falou de muita coisa interessante. A gente, inclusive, falou de assuntos delicados, como diversidade no ambiente de trabalho, falamos sobre reciclagem de pneu, falamos sobre alguns assuntos que são importantes e trouxemos respostas e mostramos para as pessoas o quanto essas histórias são importantes e como é bom elas terem esse tipo de conteúdo, até para saber. A pessoa que passa aqui pela Giovanna Battista Pirelli, tá passando, ela vê uma indústria de um lado, ela vê uma escola do outro, e hoje ela sabe que essa indústria está colaborando com aquela escola do outro lado da rua. Então, são notícias positivas assim. O que eu mais gostaria de ver é mais disso. Eu queria ver isso mais em capas de jornal, eu queria ver isso mais nas manchetes das rádios, nos grandes portais. E o portal ABC do ABC vem muito com essa postura, né? De falar de tudo e dar destaque àquilo que é bom e o melhor. Legal. Fabiana, eu agradeço muito a sua participação hoje. Foi espetacular essa nossa conversa. Foi muito bom. Eu queria só pedir para você dar uma olhadinha naquela câmera ali e passar seu recado final para o pessoal que está nos ouvindo. Então, fique à vontade. Olha, primeiro, obrigada a vocês. Passou rápido mesmo, muito rápido. A equipe aqui, que foi genial aqui, o cafezinho, a água, tudo muito bom. Eu espero que vocês que estão aí assistindo tenham também aproveitado, curtido. Conheçam a Prometeum, www.prometeum, com N no final.com.br. A gente tem muitas coisas interessantes sendo divulgadas através do nosso site, mas acho que o principal como empresa, empregadora, é ter essa consciência de que a gente sabe o nosso papel aqui na região do ABC. Queremos continuar muito tempo aqui no ABC e fazer a nossa empresa crescer cada vez mais. Então, eu desejo muita sorte para vocês aqui e que a gente tenha boas notícias, boas histórias para compartilhar, porque a região do ABC merece. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Suzana, você também foi muito bem-vinda hoje. Obrigado pela participação.
o pessoal que está em casa te conhece mais pelo outro podcast. Então, para a gente poder encerrar bem aqui, olha para aquela câmera ali e fala aquilo que você sempre fala no encerramento do ABCcast, né? Diga as redes sociais, onde o pessoal nos encontra e encerra esse programa para nós, que o seu encerramento é sempre o melhor. É isso aí. Então, como sempre, muito obrigada, Thiago, por estar aqui comigo. Muito obrigada, Fabiana, por aceitar nosso convite. E, como sempre, dá uma passadinha lá no portal abcdoabc.com.br. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Então, lá no nosso Instagram e TikTok, abcdoabc_oficial. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Se cuida, beijo e tchau, tchau. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidada: Suzana Rezende. Entrevistado: Fabiana Santana. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Thiago Quirino. Direção geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.